Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Que bom encontrar com você de novo aqui no programa Os Dias da Minha Mocidade. Eu sei que você espera por esse programa, porque eu, pelo menos, espero. Um programa muito bom, muito gostoso de ser feito. Só jovens no estúdio, inclusive eu. E a gente vive esse momento de bate-papo, de conversa sobre temas que são temas do seu interesse, seja do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista do cotidiano dos jovens. Lembrando, jovens de todas as idades. Você pode estar nos assistindo pelo canal 126 do Sistema RO da Embratel, pode estar nos assistindo pelo canal 85 da Sky Livre, ou pode estar nos assistindo também pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Olha só, se estiver no YouTube, não deixe de curtir, comenta aí, conta a sua experiência com o tema que nós vamos abordar aqui, fala com a gente, é muito bom a gente saber, o programa é interativo. E também compartilhe, curta, comente, compartilhe, mande para pessoas que precisam ouvir aquilo que você vai ouvir agora nesse programa, nessa edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. E aqui você vê as pessoas que estão aqui no estúdio, mais uma vez cumprimentando meu querido companheiro, jovem pastor João, paz do Senhor. Paz do Senhor Josias, paz dos seus irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa também. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Muito bem. Minha colega Andréia, paz do Senhor, bom estar com você de novo aqui. Paz do Senhor, pastor Josias, pastor João e aos nossos jovens aqui. É uma alegria estar com vocês, também com todos os nossos telespectadores, todos aqueles que estão nos assistindo. Isso. E eu gostaria de já convidar a todos a fazerem uma maratona, maratonar o nosso canal no YouTube. Muito bom. E assistir principalmente a primeira parte deste programa, que é Louvor Parte 1. E agora, já introduzindo o tema, né? Começa agora primeira a segunda parte. Foi lá semana passada. Exatamente. E agora começa a segunda parte do louvor, né? Desse tema tão maravilhoso, que é o louvor, a expressão da nossa alma revida, como nós já falamos. E eu creio que todos aqui fazem parte já do grupo de louvor, ou se não fazem, estão querendo essa bênção. Então, é uma bênção maravilhosa a gente poder introduzir e falar sobre isso, né, pastor Josias? Eu queria deixar uma frase aqui nesse início de programa, que é uma frase que a minha mãe, né, já partiu para o Senhor, mas a minha mãe falava muito, desde quando eu era garotinho, que eu aprendi a tocar instrumento. Não recomendo muito me ouvir tocando, não, mas pelo menos só para mim eu toco de vez em quando. E é uma frase que marca, sobretudo a gente aqui, João, dentro do dia a dia, Rádio Manaim, por exemplo, que a frase é a seguinte, não é uma frase minha, não, é uma frase bíblica. Deus habita no meio do louvor. Então, quando a gente quer encontrar o Senhor, quando a gente quer ter uma experiência de comunhão com o Senhor, Ele habita no louvor. O louvor nos leva a um encontro com Ele, isso é maravilhoso. Andréia, vamos seguir com os nossos jovens? Sim, vamos começar com a Sara. Antes de pedir a Sara para falar sobre a pergunta dela, eu queria perguntar a Sara qual que é o louvor que você mais gosta? A paz do Senhor, a Andréia, os pastores aqui presentes. Eu gosto bastante em Caminhos de Dor. Em Caminhos de Dor eu andava, né? Muito bom. É um louvor de uma poesia lindíssima, né? E que toca realmente o coração. Pode fazer a sua pergunta. A pergunta que eu gostaria de fazer ao pastor João é: quais os perigos de ouvir louvores quando não se sabe a origem e seu compositor? Boa pergunta. Saber, investigar, né, vamos dizer assim, né, a respeito do compositor é praticamente impossível, né, porque são tantos, né? Uhum. Então fica até inviável você pesquisar a respeito disso. Agora, o louvor, a origem do louvor, isso é fundamental, né? Porque o louvor, ele vem da eternidade, né? O louvor, os cuidados que nós temos que ter é porque ele não pode ferir a palavra, ele não pode ir, né, contra aquilo que está na palavra, né? Então, quando você ouve um louvor que você não confere na palavra, então você corre esse risco de, às vezes, de cantar algo, de ouvir um louvor que realmente não agrade. Porque o louvor, ele é a palavra de Deus cantada. Uhum. Né?
Você usa a palavra para cantar. Então, o louvor, ele emerge da palavra. Então, você tem que conferir isso para ver se ele não está ferindo a doutrina, né, a palavra de Deus. Se ele estiver dentro da palavra, né, você conferiu, está tudo certinho, porque é a palavra que ela vai dizer se o louvor é ou não, né? Se ele é agradável ou não ao Senhor. É a palavra, é ela que vai aprovar o louvor. Então, quando você confere isto, se não fere a palavra, não fere a doutrina, não tem problema ouvir, entendo eu. Dentro desse aspecto, João, dos perigos, né, e ainda dentro da pergunta que foi feita, há alguns aspectos que eu julgo interessante, eu queria saber a sua opinião. Um deles são aquilo que se pensa ser louvor em outros idiomas, principalmente em inglês. São grupos evangélicos, são grupos gospel, são grupos... E às vezes você tem uma melodia muito agradável e até, de certa forma, que emociona, né? E as pessoas cantam sem saber o que a letra diz, qual a origem, qual, né? Fala aleluia. Sim, fala aleluia, mas e qual o outro contexto? Aleluia em inglês é quase a mesma coisa de aleluia em português. Você ouve e você acha que aquilo é um louvor, mas quando você vai ver o que a letra está dizendo, ela é absolutamente contrária àquilo que é bíblico, para usar a sua expressão. Então esse é um aspecto. Vou colocar um segundo aspecto. Há alguns grupos, né, evangélicos que têm, na questão musical, uma grande projeção. São tecnicamente bem ensaiados, bem entoados, tanto vocal quanto orquestra, né, e que falam de Jesus, que falam de Bíblia, mas são grupos que têm uma doutrina que fere a palavra. Não estou dizendo que o louvor, ou a música, ou aquele hino, para usar a expressão mais correta, fira a palavra. Mas são grupos que têm no seu eixo doutrinário posicionamentos que ferem a palavra. Então eu faço comparação, né, quer dizer, uma das formas que... E aí a expressão na pergunta é os cuidados. Eu faço uma comparação no sentido de que, na medida em que eu começo a aceitar aquilo e como um louvor, eu já estou dando um passo numa direção de algo que fere a palavra. É um risco que existe. E aí é que eu faço a metáfora. É como se fosse uma feijoada deliciosa com chumbinho dentro. Entendeu? Você vai ter todo um contexto agradável, mas no meio dele vem uma isca, vem um prejuízo, vem algo que pode levar o crente que quer viver a doutrina, a verdadeira doutrina bíblica, a aceitar, a se conformar com alguma coisa que fere a doutrina. Então isso é um perigo e a forma da gente não errar é a gente cantar aquilo que é cantado no Manaim, a gente cantar aquilo que é cantado na Rádio Manaim, aquilo que são os louvores, que são muitos, aquilo que está na coletânea, a coletânea tem quase 1000 louvores, quer dizer, o que não faltam são alternativas. E os revelados atuais que... profundos. Está difícil até de ensaiar, de tantos que tem. Né? Glória a Jesus, que benção, que maravilha. Bom, vamos continuar então, André, com os nossos jovens? Vamos chamar agora o Guilherme para participar. Guilherme, fala para a gente qual louvor que você gosta e qual instrumento você toca. A paz do Senhor a todos. O louvor que eu gosto é Nossa Gratidão. Acho um louvor que é muito lindo, toca a alma do servo. Eu toco violão também. E faço parte do grupo de louvor da igreja. Que bênção, glória a Jesus. Pode fazer a sua pergunta. Instrumentistas. Pastor João, eu gostaria de perguntar, existe algum momento que não seja recomendado entoar louvores ao Senhor? Bom, a palavra responde bem isso, né?
salmo, vários salmos, né? Mas tem um que ele diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Né? Então, a palavra não fala em determinados momentos. A palavra fala em todo o tempo. Porque a diversidade de operações, né, do Senhor através do louvor. Então, não tem... O louvor, ele cabe em qualquer situação, né, em qualquer momento, porque são diversos os motivos, as necessidades. Por exemplo, você pega uma pessoa um irmão que perdeu, né, um ente querido. Você chega na igreja, você tem lá 100 membros, cada um entra com uma necessidade. Tem um que entra feliz, né, porque recebeu uma vitória de uma bênção que ele, né, buscou há muito tempo. O outro já entra, às vezes perdeu, alguém partiu, o outro às vezes entra enfermo. Então, mas cantar, louvar ao Senhor é em todo o tempo, independente do momento que você está vivendo. É um momento de alegria, você louva, de júbilo, né? Uma vitória que o Senhor te deu, você canta. Você está num momento de aflição, você canta também, porque no louvar ao Senhor ali, o Senhor te consola, né? Ele te fortalece. Você está desanimado na caminhada? Canta. Então, o louvor ao Senhor, ele tem lugar na vida da igreja em todo momento. Não é cantar só quando está bem, ou quando está alegre. Não, é cantar em todo momento. Uma coisa que eu observo muito na igreja onde eu estou, às vezes, membro de grupo de louvor, e você do púlpito, você vê tudo, né? Com a boca fechada. Às vezes eles não cantam, e é do grupo. Aí você fica, não só o grupo, mas a igreja em si, né? Então, quando você tem aquele período de louvor e que você observa que a pessoa não canta, você já começa a identificar que ela está com uma necessidade. Aí, na assistência, você observa que às vezes as pessoas cantam só quando estão alegres. Pastor, eu estou numa luta, eu estou vivendo isso aqui, e não canta. E o salmista, ele nos ensina isso: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Louvor, ele cabe em qualquer momento. Me ocorreu agora, João, uma experiência. Eu não conheci essa irmã, eu vi essa experiência de um pastor em Belo Horizonte. Uma irmã nossa, ela foi acometida de uma doença muito grave e ela fez um pedido ao Senhor. Ela disse: Senhor, meus filhos são muito jovens, são crianças ainda, me dá um tempo mais de vida para que eu possa criar os meus filhos na tua presença. E de fato ela foi curada. Passaram-se 10 anos e essa enfermidade voltou. E ela entendeu que chegou o tempo dela, né? Que o Senhor ouviu aquela oração, mas que o tempo que lhe foi dado foi esse. Os filhos já tinham uma idade adulta, jovens, já encaminhados na vida, e ela foi piorando daquela enfermidade e ela recebeu uma visita de pastores. Já estava numa situação bem crítica e os pastores disseram assim: irmã, qual louvor que a irmã gostaria que nós cantássemos? Ela falou assim: não, são vocês, eu vou cantar também. Fraquinha já. Qual louvor? Cantarei ao meu Senhor enquanto eu viver. No dia seguinte essa irmã partiu, mas ela cantou até o último instante da sua vida. Ela louvou o Senhor até o último, sabendo que estava partindo. Isso mesmo. Teve essa experiência, então não tem tempo de parar de cantar, não. É de manhã, de tarde, de noite, né? Às vezes você não pode cantar em voz audível, canta no coração, né? E outra coisa que é muito interessante, porque às vezes eu vou às igrejas, eu sempre falo que o louvor é uma festa que não termina, né? Eu tenho certeza que todo mundo já viveu isso várias vezes. Você vai para o culto, quando você volta do culto, você entra em casa, você está cantarolando aí no louvor que você cantou no culto. Porque o louvor, ele tem esse reflexo de alegria. No outro dia de manhã, você levanta, você vai para o trabalho, você está cantarolando o louvor que você cantou no culto do dia anterior. Seus colegas de trabalho veem isso, né? Veem que há uma diferença. O louvor, ele faz com que o rosto brilhe, né? É um testemunho maravilhoso, é uma experiência maravilhosa.
Verdade. Isso aí é Nos ajuda a manter a comunhão, conectados, como o nosso irmão jovem aqui isso. falou, né? É Que muito produz na bom. vida dele, que é uma bênção para o servo do Senhor. Bom, a gente agora vai para a palavra, uma experiência de um jovem, aliás, de uma jovem que é daqui da igreja do Barro Vermelho, eu digo aqui na Grande Vitória, na cidade de Vitória, na capital do Bairro Vermelho, que vai contar uma experiência que ela teve com louvor. É a nossa irmã Júlia, lá do Barro Vermelho. Fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Júlia. Eu sou da Igreja Cristã Maranata de Barro Vermelho, do Ministério do Pastor Alexandre Brasil e Eduardo Rosa. E hoje eu estou aqui para contar para os irmãos a experiência que inspirou o louvor Sempre Estarei. Era início de 2023, eu estava animada e ao mesmo tempo apreensiva. Eu tinha recebido a notícia que eu tinha sido aprovada na Universidade Federal do Espírito Santo no curso de Letras, só que ao mesmo tempo eu estava com um pouco de receio, porque é de conhecimento de todos que hoje a universidade é um local muito hostil para quem é cristão. Por isso, antes do início das aulas, eu pedi uma assistência com imposição de mãos na igreja e o Senhor começou a falar em línguas estranhas comigo. Ele disse que conforme eu permanecesse fiel aos meus princípios, Ele estaria me guardando, me protegendo, me guiando, e o Espírito Santo ia me ajudar a mover peças dentro da universidade. Ele me usaria como instrumento dessa maneira. No momento que eu vi isso, eu não entendi nada, né? Que peças seriam essas? Mas no futuro eu entenderia. Na noite anterior ao início das aulas, eu estava muito ansiosa, apreensiva, e eu fiz uma coisa que eu costumo fazer toda vez que eu me sinto assim. Eu comecei a ouvir louvores. E aí, depois de ouvir vários louvores, o YouTube me redirecionou para um quadro do canal da Igreja Cristã Maranata, que se chama Experiências que Inspiram Louvores. Eu, antes de dormir, maratonei todos os vídeos desse quadro, e foi um quadro que me quebrantou muito, porque o louvor por si só é uma bênção. Conhecer a história por trás do louvor é maravilhoso. Depois que eu assisti todos esses vídeos, ouvi todas essas histórias, nasceu um desejo no meu coração de ser usado dessa maneira também. Por isso, naquela noite, antes do início das aulas, eu fiz 2 orações ao Senhor. Primeiro, para que Ele me guiasse nesse novo caminho que eu estava para trilhar na universidade. E segundo, para que, se fosse da vontade dEle, né, que Ele me usasse dessa maneira no louvor. E aí eu cheguei na universidade para o meu primeiro dia de aula e foi uma coisa que eu nem consigo explicar para os irmãos. Foi uma situação muito difícil. O meu curso, ele pertence ao departamento de letras, envolve ciências humanas e tudo mais. Então, se a universidade é um local difícil, quando entra na parte das ciências humanas é pior ainda. Basicamente, no meu primeiro dia de aula, o meu professor dedicou as 4 horas de aula que ele tinha para falar mal de igreja, para falar mal de Bíblia, para falar mal de Jesus, para falar mal de cristão. E aquilo me causou uma revolta muito grande. Então, em abril, o mês dos jovens, mês de evangelização dos jovens, eu fiz um propósito com o Senhor, jejuei e orei durante todo o mês, e foi um mês que o Senhor me deu grandes experiências. Durante a primeira semana de aula, eu passei a semana inteira assoviando uma melodia nos corredores da universidade. Só na sexta-feira, na hora ali do intervalo, na hora do lanche, foi que eu me dei conta que a melodia que eu estava a semana inteira assoviando na UFES era uma melodia que não existia. E aí eu consultei ao Senhor e Ele confirmou que era a melodia de um louvor que Ele estava começando a me revelar. E aí eu pedi uma palavra: Senhor, é um louvor sobre essa situação que eu estou passando na universidade? E Ele me deu uma palavra que está em Salmos 9, que diz: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Às vezes o Senhor responde de uma maneira tão clara na palavra que a gente fica sem palavras. Então, na primeira semana de abril, eu já tinha a melodia do louvor toda pronta.
e também sabia que a letra do louvor seria sobre essa situação que eu estava passando com o meu professor na universidade. Ao decorrer das semanas, ao final de cada aula desse professor, o Senhor me revelava uma nova estrofe do louvor. E no último dia do mês de abril, às 11h50 da noite, foi que eu entreguei o louvor cantado e tocado para o responsável pelo louvor de Barro Vermelho. Mas a minha grande experiência foi após eu entregar o louvor. Na primeira semana de maio, ainda na metade do primeiro período, eu recebi a notícia no grupo da turma que aquele professor que desrespeitava todos os meus princípios, desrespeitava o que era mais sagrado para mim, que era Jesus, que era minha fé, tinha sido realocado de departamento. Ele não daria mais aula para minha turma. E naquele momento eu entendi que, na verdade, o professor seria a peça que o Senhor me ajudaria, através da oração, a mover dentro da universidade. Hoje, um tempo tendo passado desde essa experiência, eu permaneço orando e jejuando pelos meus colegas de turma, pela minha universidade. Eu tenho visto o agir do Senhor em diversos momentos do meu curso, colegas que vêm pedir conselhos, oportunidades que o Senhor tem me dado de falar da palavra, e tem sido uma bênção. E essa é a história do louvor Sempre Estarei, a experiência por trás dele. O Sempre Estarei foi um louvor que surgiu no meio de uma universidade oprimida, mas é a prova que onde tem um servo de Deus buscando ao Senhor, o Espírito Santo age. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Jesus. Obrigado, Júlia, por ter enviado essa experiência. João, é tudo aquilo que a gente tem falado aqui, né? Quer dizer, você vê uma série de resultados da comunhão, da experiência, do louvor, de vitórias que acontecem e do Senhor mover todas as coisas em função da fidelidade de uma jovem. Por isso que no primeiro programa nós comentamos sobre isso, né? O que tem maior valor é a vida, né? É o servo, né, em comunhão com o Senhor. Se ela fosse uma pessoa que às vezes não tivesse essa vida de santificação, ela buscou aquele período, né, ao Senhor ali durante 30 dias, provavelmente o Senhor não teria se revelado da forma que se revelou. Isso prova que o mais importante é a vida do servo, é o instrumento, né? Ele ser uma bênção, uma vida consagrada ao Senhor. E aí as vitórias, elas vêm naturalmente. Glória a Deus. O Senhor conhece, Ele sabe da necessidade, né? E como que o Senhor honra. Como que o Senhor honrou, né? Quer dizer, realocou a pessoa, tirou aquela pessoa daquele lugar, né? Ela pôde ali continuar, que ela tinha aquela preocupação, né? De ser fiel ao Senhor dentro da universidade. E logo no início ela enfrenta um obstáculo daquele, logo com o professor, né? Mas ali a forma como o Senhor honrou, né, e operou na vida dela de uma forma maravilhosa. Maravilhosa. Glória a Jesus. André, vamos seguir então? Sim, agora temos o jovem Carlos. É o último, né? Que vai fazer a pergunta. Chegou sua hora, jovem Carlos. Fala para nós, você já participa do grupo de louvor? Pai do Senhor Andréia, Pai do Senhor os pastores. Sim, hoje já faço parte do grupo de louvor. O Senhor me chamou desde os 15 anos de idade, que já começava a tocar cedo na igreja, já tinha essa vontade, então o Senhor concedeu essa bênção. E toca quais instrumentos? Alguns instrumentos. Vamos dizer o seguinte, a gente não tem tempo suficiente para ele contar todos, né? Mas toco é igual eu. Eu toco um monte e não toco nada. Toco alguns apenas. Fala o principal. Hoje é o contrabaixo. Contrabaixo. Bom. Amém. Pode fazer a sua pergunta, então. Amém. Pastores, nós temos, né, nas nossas igrejas muitos jovens que têm a vontade de fazer parte do grupo de louvor e ele está participando. Como que funciona para o jovem hoje acessar o grupo de louvor e a partir de que idade ele pode fazer parte do grupo? E aí, João? Bom, nós conhecemos bem com relação a isso, né? Um servo, ele sai daquela fase da adolescência, né? Ele completa ali os 15 anos
Se o Senhor assim revelar, ele já pode, a partir daquela data, né, quando ele sai dessa classe de adolescente, Passa pelo batismo. Isso, passa pelo batismo, lógico, né, evidente, e por revelação o Senhor, ele pode ser integrado ao grupo de louvor, né? E o outro aspecto é se a pessoa às vezes já se converteu, já mais maduro, né, ele descer as águas, se batizar, e também por revelação, né? Agora, o terceiro aspecto aqui, que também é muito importante, é com relação à aptidão, né? Porque você tem que saber, né, se você tem aptidão para um instrumento, para qual instrumento, para canto, né? Às vezes a pessoa... Eu trabalhei com um rapaz, eu pastoreei uma igreja, tinha um rapaz que tinha uma voz assim, era um baixo, um negócio mais ou menos assim, parecido com a sua, né? Mas extremamente desafinado. Uhum. Ele não conseguia entrar na afinação do instrumento. Então, ele não tinha aquela aptidão, ele não tinha. Então, realmente é necessário. É algo que precisa ter, porque senão você atrapalha, né, um grupo inteiro. Então, tem que ter esses dois aspectos. E o terceiro, que é a aptidão. Saber se realmente a pessoa ela vai se enquadrar dentro daquele objetivo ali, que é o louvor, que é a adoração ao Senhor. Uhum. Você fala sobre aptidão. Tem um pastor que eu conheço que ele é tão desafinado, mas tão desafinado, quando ele liga para mim, até o telefone toca fora do tom, sabe? Eu já sei que é ele que tá ligando para mim. Queria ser do Grupo Louvor, graças a Deus nunca foi. Agora, um aspecto que eu acho interessante, a gente perguntou para você o instrumento que você toca. Eu gosto sempre também eu já trouxe essa experiência aqui e eu acho que o tema, ele me permite mais uma vez abordar essa experiência vivida por mim. Né? Eu tive a oportunidade de aprender, de entrar numa iniciação musical aos 6 anos de idade. Num trabalho específico, numa igreja evangélica, da qual fazíamos parte, e fiz uma iniciação musical muito criança. E uma das coisas que a gente percebe é que quanto mais jovem, quanto mais novo você começa a aprender o instrumento, mais você tem a capacidade de desenvolver, assim como um segundo idioma, assim como outras coisas que você aprende a partir de bem jovem, você tem o cérebro está muito mais livre para poder você desenvolver naquilo ali. Então, quando eu comecei a tocar na igreja, e é uma coisa que também acontece, uma orientação, primeiro que naquela época, na década de 70, nós estávamos vivendo um outro momento da obra, né? Tudo estava ainda se consolidando e tudo mais. Mas a orientação é que o adolescente, não é que ele não possa tocar na igreja, ele pode, ele não tem ali o compromisso como os demais que já são jovens, são do Grupo Louvor, que tem ali o dia de estar presente e tal, aquela coisa toda. E eu tive essa experiência de tocar ainda muito jovem. E tive a oportunidade de, estando aqui no Manaim, eu já contei isso algumas vezes, inclusive já saiu em rede social essa foto aí, todo mundo já viu, de estando aqui no Manaim, de tocar uma escaleta, que era o instrumento que eu tinha. E era uma coisa muito engraçada, porque hoje você tem um sistema de som espalhado, distribuído no Manaim. Na época não, eram umas caixas enormes, mais altas que eu lá na frente, e aquele som é que era utilizado. Então eu estava sentado ali na frente das caixas de som, bateria, guitarra, teclado, contrabaixo, e eu na escaletinha. Em determinado momento eu percebi que ninguém estava ouvindo. Eu falei, para que eu estou tocando? E eu fui falar com a minha mãe. Sempre gosto de falar da minha mãe e do meu pai. Fui falar com a minha mãe. Eu disse, não vou tocar mais não. Eu disse, por quê? Foi porque ninguém está ouvindo. A resposta dela nunca mais eu esqueci. Ela disse o seguinte, quem tem que ouvir, está ouvindo. Porque o louvor é para o Senhor. Não é para ninguém ver o quão hábil eu sou, o quão afinado eu sou, como a minha voz é bonita, né, ou quanta técnica eu tenho ao cantar ou ao tocar. O louvor é para o Senhor. É Ele que tem que ouvir. Senão, não faz sentido nenhum. É só uma apresentação musical. Eu aprendi isso com 10 anos de idade. Não dá para esquecer, né? Não dá para esquecer uma experiência dessa, né, João? Não. Isso é maravilhoso. Bom, vamos seguir agora aqui com o programa.
e nós vamos trazer um pastor que vai trazer uma palavra. Esse pastor vai transmitir, fazer uma reflexão na palavra do Senhor, aplicando isso que nós estamos tratando aqui à sua vida, você que nos assiste. O pastor que vai falar é o pastor Felipe Proba. Ele é da Igreja Cristã Maranata do bairro Estrela, aqui em Vila Velha. Fala, pastor. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria participar deste quadro e deixar aqui uma mensagem direcionada aos jovens, especialmente por se tratar de um assunto tão importante na minha vida, que é o louvor, a adoração do nome do Senhor. Deixo para vocês um testemunho de que eu tive a oportunidade e o privilégio de dedicar a minha juventude ao louvor, e foi nessa área onde eu vivi as minhas maiores experiências. O louvor consolou meu coração em dias difíceis, o louvor fortaleceu a minha fé, o louvor edificou a minha vida espiritual, e por isso eu entendo que todos nós devemos ter muita clareza a respeito da importância da adoração na nossa vida espiritual. A palavra do Senhor nos ensina algo muito interessante, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 16, no versículo 16 também, ao tratar a respeito das festas de Israel, que eram momentos solenes, eram cultos de adoração ao Senhor. A palavra ensina que o povo do Senhor não deveria subir à sua presença de mãos vazias. E o que isso significa? Isso significa, meus irmãos, que na adoração importa mais aquilo que nós devemos entregar ao Senhor do que aquilo que nós esperamos receber do Senhor. Na adoração, nós precisamos entregar ao Senhor o nosso coração por completo, a nossa vida por completo, nutrindo com Deus uma vida de intimidade. É natural que, como jovens, haja no coração de vocês uma preocupação a respeito do futuro, uma expectativa a respeito dos planos, dos sonhos. Mas a palavra de Deus vem nos acalmar e nos lembrar que nós já recebemos do Senhor tudo o que precisamos para hoje termos uma vida de adoração. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, registrou que o nosso Deus e Pai já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais por Cristo Jesus. O gesto da cruz nos salvou da perdição. O gesto da cruz foi a maior expressão do amor de Deus por nós. E por isso, queridos, independente do que vem pela frente, nós já temos hoje toda a condição de vivermos uma vida no altar do Senhor, adorando ao Senhor pelo que Ele é, pela importância que Ele tem dentro do nosso coração. Que o Senhor nos abençoe com essa meditação e que nós possamos caminhar como verdadeiros adoradores. O Senhor abençoe a todos vocês. A paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Jesus. Obrigado, companheiro. Um grande abraço aos nossos irmãos aí da Igreja Cristã Maranata do bairro Estrela, aqui em Vila Velha. Deus abençoe a todos e obrigado por sua participação. Bom, a gente está chegando ao final desse programa, infelizmente, né? Porque é muito bom, não só o ambiente aqui e tudo mais, mas falar sobre louvor é muito bom, né, João? Sempre bom, né? É maravilhosa. Tem alguma experiência, antes de nós encerrarmos, que você gostaria de, que você lembra, que te ocorre agora, que você gostaria de compartilhar com os irmãos no louvor? Eu me lembro bem do louvor, quando o louvor Jesus Quero Amar-te até morrer. Esse louvor, ele marcou, né? No meu caso, a minha vida, logo no início da minha conversão. Né? Então, foi um louvor assim que o Senhor, naquele dia eu entendi que o Senhor me batizou com o Espírito Santo aquele Glória dia. a Deus. Né? Porque eu saí da igreja, eu chorei o culto inteiro e fui andando na rua chorando, cheguei em casa chorando, a minha esposa até com vergonha, para de chorar, eu não tinha como. Então, assim, é algo, o louvor, quando você realmente canta, você sente, né, a essência do louvor, o que o louvor ele quer te transmitir. Então, quando você sente isso, porque às vezes a pessoa canta assim, né, de qualquer jeito, mas quando você canta realmente
procurando ouvir, entender a palavra, o que ele está dizendo para você. É muito diferente, né? E ali o Senhor me visitou de uma forma assim, muito maravilhosa. E cada louvor tem... Eu já tive, por exemplo, nesses anos que eu estou com louvor, às vezes a voz embargar, né? Cantar um louvor E às vezes um louvor que você já cantou... Muito. O Grande Amor, por exemplo. Eu já corri o risco algumas vezes de ter que parar de cantar, que a voz embargava. Porque cada vez que eu canto, a gente procura, assim, sempre cantar, mas realmente, assim, sentindo o que o louvor ele quer transmitir para você. Isso eu acho que é indispensável, né, na vida do servo. Glória a Jesus. João, a gente está chegando ao final do programa. Muito obrigado por sua presença, por sua participação. Sinta-se convidado continuamente. Aqui é a sua casa, né? Aliás, a Rádio Manaim é louvor o dia inteiro. Aqui o nosso sistema de comunicação também vive essa experiência. E você aqui está em casa. Obrigado. Obrigado, Josias. Obrigado aos irmãos também que vieram aqui, Andréia. E aos nossos irmãos também. E aqui é a nossa palavra aqui de gratidão e que os irmãos possam a cada dia valorizar, né, essa bênção, porque realmente é algo assim que faz muito bem ao nosso interior, mexe conosco o louvor. O louvor é algo extraordinário. Glória a Jesus. Aos jovens, muito obrigado pela presença de vocês, também estão convidados para estarem outras vezes conosco. Deus abençoe e guardem isso aqui que vocês aprenderam nessas duas edições do programa, terem uma experiência com louvor. Pai, Senhor. Minha colega Andréia, estamos chegando ao final desse programa. Bom ter você conosco aqui, a paz do Senhor, e eu queria que você falasse um pouco sobre a nossa equipe de produção. Sim, primeiramente agradecer a presença de todos, a paz do Senhor, e também agradecer aos nossos jovens roteiristas, a Nínive, Raíssa, Rafael, Thalisson e a jovem senhora Karina. Nosso muito obrigado pelo carinho de vocês em todos os dias produzir este programa, né, Pastor Josias? Amém. E eu queria deixar a frase que mais me marcou deste programa, dos dois, que é: nós temos que louvar o Senhor em todo o tempo, né? Em todo o tempo. Isso é maravilhoso. Amém. É muito interessante que a gente faz questão, em todas as edições do programa, de falar da equipe de produção, porque esse trabalho é totalmente voluntário. Totalmente voluntário. E é o que faz acontecer o programa, né? A gente entra aqui, a gente grava, mas eles preparam o roteiro, eles fazem contato com os pastores convidados, com os jovens, eles estão sempre preocupados com isso, acompanham a edição do programa, atendem o que for, e é um trabalho, é um grupo de jovens totalmente voluntário que está sempre conosco aqui, tá bom? Queridos, a paz do Senhor, nós estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Como estão os dias da sua mocidade? Reflita sobre isso em relação àquilo que é o projeto de Deus para a sua vida, tá bom? Semana que vem a gente volta com um novo tema. Deus abençoe, a paz do Senhor.